Tiago capítulo de número 5, versículo 7 em diante diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Feche os seus olhos por um instantinho. Quero que você ore a Deus, dizendo: Senhor, fala comigo essa noite. Abra sua boca e fale isso. Fala: Deus, eu quero que o Senhor ministre algo novo no meu coração. Deus, os corações que aqui estão, as pessoas que estão aqui presentes, os que estão em casa, nós temos sede de ouvir a Tua voz. Nós temos desejo de ouvir o que o Senhor tem para falar a cada um de nós. Por isso, ó Deus, eu me rebaixo agora, eu me humilho diante do Senhor e peço agora para que o Senhor me use como instrumento nas mãos do Senhor para falar ao coração dessas pessoas. Mas é o Teu Espírito quem fala. É Teu Espírito quem age no interior dos corações. Se não for o Senhor, ó Deus, essa palavra é em vão. Portanto, eu coloco a minha vida na dependência do Teu Espírito Santo. Fala com cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar hoje um pouco sobre paciência, perseverança e fortalecimento, nós que aguardamos a volta de Jesus. E o texto é muito claro, não tem nada oculto aqui nesse texto. O apóstolo Tiago, ele começa dizendo que nós temos que ser pacientes até a vinda do Senhor. E por que falar de paciência? Por que falar de paciência para mim e para você e para a nossa geração? Porque nós somos uma geração que custa a aprender, esperar e a ter paciência para as coisas acontecerem nas nossas vidas. Nós somos uma geração, e a gente tem que falar da nossa geração, não só da do passado, mas temos que falar da nossa. Nós somos talvez a geração que mais tem problemas de falta de paciência, de ansiedade e de esperar aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós somos uma geração que está acostumada a colocar algo para assar ou para esquentar no micro-ondas e depois de 30 segundos a gente ter aquele algo aquecido na nossa mesa. Antigamente, quando nós éramos crianças, e talvez um pouquinho antes, do meu nascimento, os nossos avós, quando iam cozinhar, eles faziam o quê? Tinha micro-ondas naquela época? Era fogão a lenha. E é fácil, acender um fogão a lenha. É facinho, Dimas? Dimas tem na chácara dele. Você tem que pegar os galhos, você tem que cortar a madeira ali das árvores. E se você pegar úmido, você não consegue acender o fogo. E aí você tinha que acender aquele fogo, e depois que formasse aquela labareda ali, que tivesse aquecido o fogão, aí você colocava ali a chaleira com a água, esquentava, fazia o café, já assava um bolo, um pão e assim por diante. Essa geração dos nossos antepassados, talvez eles saibam ou sabiam o que é esperar com paciência as coisas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós, como os cristãos, nós temos que aguardar com paciência a volta de Jesus. O grande problema, irmãos, não é só aguardar a volta de Jesus. O grande problema é que muitos de nós sequer aguardamos a volta de Jesus.
Nós planejamos a nossa vida, nós planejamos de acordo com os nossos sonhos, de acordo com as nossas vontades. Nós fazemos os projetos, aonde a gente vai estudar, com quem a gente vai casar, aonde a gente quer morar, o carro que a gente quer ter. Só que nós nos esquecemos que essa vida aqui, ela passa como uma neblina. E muitos de nós estamos baseando a nossa vida apenas nas coisas terrenas. E que o Senhor hoje quer falar aos nossos corações, que nós temos que ter paciência e aguardarmos a volta do nosso Senhor Jesus, e não ficar achando que Ele está demorando, ou que Ele vai demorar. Não, nós temos a paciência e aguardarmos em oração a volta do nosso Senhor. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho ansiado para voltar para o lar, no sentido de ir para o céu. Esse mundo está muito difícil de viver. As coisas estão cada vez ficando mais apertadas, mais estreitas, e nós temos que começar a clamar Maranata, para que o nosso Senhor Jesus volte para levar a nossa vida, a igreja dele, para morar com Ele por toda a eternidade, no lugar onde não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá luto, não haverá tristeza, não haverá mais choro. As primeiras coisas passarão, e eis que tudo novo se fará em cada uma das nossas vidas. E aí ele usa o exemplo também, Tiago, do lavrador. Diz que o lavrador, ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e também as últimas chuvas. Esse ano eu consegui visualizar melhor isso. Talvez o pastor Zé analise melhor do que a gente por ser agrônomo. Mas quando nós tivemos o tempo da estiagem, a gente olhava para os campos, as plantações à volta, a gente viu o quê? Terra seca, queimadas, né? Recentemente em Franca teve aquela tempestade de cinzas e poeira e terra seca levantando sobre a cidade. Ribeirão também foi atingido com isso, e tantas outras cidades também foram atingidas com isso. Só que aí eu comecei a ver, pastor, que as primeiras chuvas começaram a vir. E eu tenho um amigo em Santa Cruz do Rio Pardo, que ele tem um pedaço de terra, e ele fala muito disso, que agora, se eu não me engano, é a época de plantar soja, né? E milho, alguns desses cereais. E ele fala que se não tiver essas primeiras chuvas, não dá para plantar. E por que não dá para plantar? Primeiro porque a terra está seca, e se você colocar uma semente numa terra seca, vai acontecer o que com ela? Ela não vai vingar. E aí diz, então, que nós temos que ter essa paciência do lavrador que espera receber as primeiras chuvas e também as últimas chuvas. Para alguns cultivos, você tem toda uma etapa, todo um processo. Tem que ter a chuva, tem que ter o sol, depois tem que ter a chuva, e assim você vai colher o fruto daquilo que você plantou. E sabe o que isso tem a ver com cada um de nós? Que nós também temos que ter paciência na nossa vida. Nós não aguardamos o fruto das coisas, irmãos. Nós queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia. Uma semente de soja demora quanto tempo para produzir um fruto, pastor? 3 meses? 4 meses. Uma criança, para ser gerada no ventre de uma mãe, de uma mulher, ela demora quanto tempo? 9 meses normalmente. Alguns são mais apressadinhos, né? Saem com 7, com 6, com 8 e assim por diante. O fato é que tem um período, tem um tempo. O que Deus está querendo dizer para nós é que nós temos que estar pacientes, aguardando a volta de Jesus. Assim como uma mãe aguarda os 9 meses para ter o seu filho, assim como o lavrador aguarda a primeira chuva, ele planta e depois ele aguarda 3 meses, 4 meses, 5 meses, até colher o resultado daquilo que ele plantou. Eu vou além disso, né? Tiago no 8 ele fala: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Agora eu quero mudar um pouco essa questão da paciência. Agora eu quero falar de coisas importantes que Tiago fala no versículo 8. A primeira delas é que eu tenho que ser paciente, mas depois ele usa a expressão que nós temos que fortalecer o nosso coração. De que maneira que eu fortaleço o meu coração?
De que maneira eu fortaleço, eu vou tirar um pouco o coração, vamos falar da nossa vida. De que maneira que eu fortaleço a minha vida, aguardando a volta de Jesus que está próxima? De que maneira? Irmãos, existem algumas práticas na vida cristã que nós não podemos abrir mão delas. E eu não sei a ordem, mas o fato é que nós temos que ter o quê? Vida de oração. Se você não ora, você não vai ter força para aguentar aquilo que está acontecendo na atualidade. E eu não estou sendo profeta do Apocalipse não, irmãos. É só você olhar para a sociedade aí fora. Se você não tiver uma vida de oração, de buscar a presença de Deus, você não vai ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Sabe por que muitas vezes nós andamos agitados de um lado para o outro, impacientes, ansiosos, nervosos, irados? Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos pouco orado, nós temos pouco colocado a nossa vida diante de Deus. Ontem à noite, antes de ir jogar bola, que também, eu sou ser humano e a gente precisa ter atividade física, eu deixei a Ana lá na sala, lá assistindo algumas coisas, e eu fui para um quartinho, que não é de ninguém ali, é o quarto da minha mãe quando ela vem. E eu deitei num tapete ali, Ruth, eu fiquei 20, 30 minutos ali deitado em oração diante do Senhor. Não estou falando que eu sou bom, eu estou falando que se eu não orar eu não vou aguentar. Eu estou falando que se a gente não fortalecer a nossa vida através da oração, nós não iremos suportar aquilo que virá sobre o nosso mundo. É só você abrir a Bíblia, Mateus 24, Mateus 25, e você vai ver os sinais que antecedem a volta de Jesus. E a igreja, irmãos, ela tem que estar preparada para se encontrar com o Senhor Jesus, quando Ele vier buscar a sua igreja e a sua noiva nos ares. Nós temos que estar preparados. Eu fortaleço a minha vida, eu fortaleço o meu coração orando. Uma outra coisa que nós precisamos aprender e resgatar na nossa vida cotidiana é a leitura bíblica. Não a leitura bíblica para cumprir tabela. Eu tenho um aplicativo de leitura anual e eu sempre tenho que me policiar falando assim: Fernando, não é cumprir tabela. É ler a palavra, mas permitir que a palavra ministre algo no seu coração. Porque senão, irmãos, a gente fica lendo, e a gente absorve pouco. E não é isso que Deus quer. Eu tenho me policiado, todo dia de manhã, tá? Não estou falando que eu sou perfeito, me policiado. Porque é como exercício isso. Eu tenho me policiado a acordar e as primeiras coisas a fazer, depois de ir ao banheiro, fazer as higienes pessoais, eu pego um devocional e eu tenho meu período de oração. Eu tenho me policiado para fazer isso. Porque se eu não tiver oração e leitura bíblica, como que eu vou suportar o dia? Em Mateus 6, Jesus falou que basta o mal do próprio dia. No dia nós enfrentamos adversidade, não enfrentamos? No dia nós enfrentamos lutas. No dia nós ouvimos as pessoas a reclamarem das suas dores, das suas mazelas, das suas crises. A gente olha a nossa volta e vê tristeza. A gente olha a nossa volta e vê sofrimento. A gente enxerga uma sociedade que está em crise. Nós encontramos isso à nossa volta, do nosso lado. Algumas semanas atrás, uma vizinha, eu tinha acabado de dar a escola dominical, eu não lembro se eu já falei ou não, mas eu tinha acabado de dar a escola dominical e de repente começou uma gritaria na rua. E eu saí e fui até a casa dessa mulher que tinha um marido que estava com Alzheimer e ele foi tentar sair através de um lençol pela sacada da casa dele, do apartamento dele. Resumindo, ele caiu, ficou 7 dias internado e acabou morrendo. E aí eu fui conversar com essa mulher agora, tem 1 semana, e você vê a aflição daquela pessoa. Você vê a dor daquela pessoa. Irmãos, o nosso dia, às vezes acontece cada coisa. E se a gente não estiver firmado na oração e na palavra, nós não iremos suportar. Não é o Fernando que está falando. É a palavra de Deus que está falando com você essa noite.
Ontem à tarde aqui na oração, algumas irmãs estavam aqui presentes, nós usamos aquela expressão do profeta Isaías no capítulo 55, versículo 6, que ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto o Senhor está perto. O tempo é hoje, irmãos, não é amanhã, o tempo é agora. Há praticamente uma semana morreu a cantora Marília Mendonça com 26 anos de idade. Ela saiu para fazer um show e não voltou mais para casa. O tempo é agora. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei do dia de amanhã. Eu não devo me preocupar também com o dia de amanhã, mas eu não sei o que vai acontecer. Por isso que eu tenho que fortalecer o meu coração, a minha vida, na oração, na leitura bíblica, e uma prática, irmãos, que a maioria de nós não temos feito mais, que é jejuar. A igreja pouco ora, pouco lê a palavra e pouco jejua. Sabe por que nós temos muitas pessoas fracas no nosso meio na fé? Porque são pessoas rasas, que não buscam mais a Deus. Conhece o crente pé de alface? Já ouviu falar? Qual que é a diferença de um pé de alface? Vamos pegar uma árvore forte, pastor, oliveira, ela é forte, né? Quantos anos ela demora para ficar? 10? 50 anos. Não sabia. A raiz dela deve ser profunda, né? E a raiz do alface? Carvalho, né? Aí a raiz do alface? Quando começa as chuvas, Theo? A gente está lá no mercado, compra o alface por R$ 3,50. Aí começa a chuva, vai para quanto? 6, 7, 8 reais. Fala, nossa, mas que alface caro? Lógico. O alface ele tem raiz rasa. E quando chove muito, o que acontece com o pé de alface? A chuva às vezes leva embora e acaba com tudo. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós temos que fortalecer a nossa vida no Senhor. E não sermos cristãos pé de alface, mas sim oliveiras, carvalhos, ipês, né, eucaliptos, árvores que resistem, palmeiras, bambu, né, que quando a gente vê aquelas ventanias, o bambu enverga o bichão, alguns acabam quebrando, mas a maioria deles enverga, mas não quebra. Nós precisamos fortalecer mais a nossa vida no Senhor. E o tempo, irmãos, não é amanhã. O tempo é hoje, o tempo é agora. Faça um compromisso com Deus essa noite. Mude algumas prioridades na sua vida antes de chegar aos dias maus. Busque hoje o Senhor. Se consagre ao Senhor no dia de hoje. Porque a palavra diz que eu tenho que ser paciente, fortalecer o meu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Você pode dizer comigo? A vinda de Jesus está próxima. A vinda de Jesus está próxima. A vinda de Jesus está mais próxima do que a gente imagina e do que a gente pensa. E graças a Deus por isso. Nós voltaremos para o nosso lar, para a nossa morada, que Deus tem preparado a cada um de nós. Depois ele fala que a gente não pode queixar um do outro, no versículo 9, para não julgarmos ou queixarmos, porque existe um juiz, e esse juiz está às portas, e ele há de julgar todos os povos, línguas e nações. No versículo 10 e 11, eu já vou caminhando para o final da mensagem, ele diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Só quero abrir um parênteses aqui, diante dessa palavra do versículo 10. Qual que é o nosso exemplo, ou deve ser o nosso exemplo de fé? Primeiro, Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Mas o texto aqui de Tiago fala que nós temos que tomar por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Irmãos, eu gosto tanto dessa expressão, porque não está falando aqui igual a gente vê algumas igrejas pregarem no dia de hoje. Não é um empresário influente da cidade, não é um cantor famoso, não é aquele milionário, não. Tome por exemplo aqueles camaradas como Isaías, como Elias, como Eliseu, como Jeremias, que viu o povo sendo levado cativo à Babilônia,
e serem arrastados crianças, nenês, idosos, a um povo estrangeiro. E o homem que profetizou e que viu com os próprios olhos a condenação de Deus sobre a nação de Israel. Tome por modelo, irmãos, não esses pregadores, modinha, não esses coaches do século 21, aqueles que, deixa eu ficar quieto, vamos falar da palavra, Tome por modelo os profetas. Lembra de João Batista? Imagine que cara doido. Ele andava com uma roupa de pele de camelo. Bicho esquisito, irmãos. Alimentação dele, regrada. Gafanhoto e mel. Aí vamos lá na igreja do João. Onde é a igreja do João Batista? É lá no deserto. Você está afim de ir? Lá não tem cadeira, não tem banco, não tem ar-condicionado, não tem nem água, não tem nem diácono para dar a paz do Senhor quando você chega. Não vão medir tua febre, não vão passar álcool na mão, nada. E aí você chega lá e fala, nossa, eu vou sair de casa, vim no deserto, não tem nada disso, o pastor João Batista agora vai trazer uma mensagem de alento no meu coração. A raça de víboras. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essas pessoas que devem ser nossos modelos. João Batista, sabe como foi a morte dele? Ele foi decapitado, porque ele condenou o pecado de Herodes, Faca no pescoço. Paulo, decapitado. Pedro, crucificado de ponta cabeça. Ô pastor, você está falando que eu tenho que morrer crucificado? Não, tome por modelo. Modelo são essas pessoas. Modelo, irmãos, não é aquele cara que você acha que deu certo na vida. Modelo é aquele que foi fiel até a morte. Isso é modelo para nós. Modelo não é aquele que fala, não, você faz isso e vai dar aquilo. Não, você sofreu, você passou pelo vale. Você enfrentou grandes lutas e batalhas da sua vida e você permaneceu firme. Essa pessoa vai ser o meu modelo. Homens que negaram suas próprias vidas. Homens que negaram as suas próprias vontades para falar aquilo que Deus colocava na boca desses homens, desses profetas. Homens que tinham sentimentos iguais aos nossos sentimentos. Tinham fraquezas, tinham medos. Mas Deus fala, olha para eles. Aponta a sua referência, o seu modelo de vida desses homens aí. Não talvez alguns da nossa geração. Homens que tinham sofrimento, mas que foram moldados e forjados através da paciência. Eles aguardavam o Senhor e falavam em nome do Senhor. E por fim, versículo 11 fala, eis que temos por felizes os que perseveravam firme. Tendes ouvido a paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e também compassivo. Eu termino aqui apontando para a vida de Jó, que é o que Tiago fala. A gente lembra como foi o fim de Jó? A gente lembra das lutas que ele teve, vocês lembram? Perdeu filhos, perdeu casa, perdeu bens, perdeu gado, perdeu tudo que ele tinha. Bens materiais, bens familiares, e ele perdeu talvez um dos maiores bens que nós temos na vida, que é a nossa saúde. Mas Jó não blasfemou contra Deus. E sabe qual que foi o fim dele? Vamos abrir lá em Jó 42, e depois nós vamos já orar para finalizar o culto. Jó capítulo de número 42. Fica antes de Salmos, capítulo de número 42. Versículo de número 12, diz assim. Todos acharam aí? Jó, capítulo de número 42, versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó,
mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Esse foi o final da vida de Jó. A palavra fala que Deus, aqui eu quero que você entenda, irmãos, como bondade, misericórdia e fidelidade de Deus, tá? Mas eu quero que você entenda que Deus, Ele mudou a sorte de Jó. E Deus também há de mudar a nossa sorte. Talvez não na terra, mas no céu eu tenho certeza disso. Na terra eu posso sofrer, mas no céu, jamais. Por toda a eternidade eu não terei mais sofrimento. Que a gente possa olhar para os profetas, que a gente possa olhar para Jó, que a gente possa fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos aí por um instante. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para ministrar aos irmãos. E o meu desejo é que Deus tenha falado com você essa noite. O meu desejo é que você tenha paciência. O meu desejo é que você tenha paciência para aguardar a volta de Jesus. O meu desejo é que você possa fortalecer a sua vida, o seu coração, orando, lendo a palavra, jejuando, se consagrando ao Senhor, para que você possa a cada dia buscar da parte do Senhor força para você enfrentar as suas lutas. E que o seu modelo seja os profetas, que seja Jó, Jesus e tantos outros personagens que nós encontramos na Bíblia. Vamos orar ao Senhor essa noite. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que ainda fala com cada um de nós. Obrigado porque o Senhor pega um texto desse aqui, numa noite de quinta-feira, e traz uma palavra de esperança aos nossos corações. Que a Tua igreja possa aguardar com paciência a volta de Jesus. Que a Tua igreja possa aguardar com paciência, mas não só com paciência, mas sim também com perseverança. Que a Tua igreja possa buscar o fortalecimento espiritual através da oração, da meditação da palavra. Que a Tua igreja possa buscar também jejuar mais, Senhor, se consagrar mais ao Senhor, para que possamos, ó Deus, estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. Que as nossas vidas estejam cheias da presença do Teu Espírito Santo, que as nossas botijas, na maneira figurada de dizer, estejam cheias de azeite, para que quando o noivo vier, nós possamos estar preparados para subir com Ele na bodas do Cordeiro, Senhor. Prepara a Tua igreja, Senhor, prepara a Tua noiva, Senhor, e que as nossas preocupações sejam arrancadas do nosso coração. Que a gente não se preocupe com o dia de amanhã, mas que a gente possa confiar 100% no Senhor. O amanhã nosso pertence a Ti. A nossa vida está firmada na Tua palavra, na Tua presença, Senhor. E que nenhum mal atinja o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Que possamos nessa noite sair daqui fortalecidos, que saiamos daqui animados, reavivados pelo Senhor, que saiamos daqui com alegria, Senhor, que saiamos daqui hoje fortalecidos com essa palavra para enfrentar as lutas do dia a dia e saber que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua noiva, abençoa a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar pelos pedidos de oração. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti. Assim é
preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, nós precisamos do Senhor, amém? Nós precisamos do Senhor. Nós temos alguns pedidos aqui de oração das pessoas que nos acompanham pela internet, pelo YouTube. A minha sogra pede pela viagem que nós faremos, os missionários, a equipe que vai sair de Uberlândia. A dona Rosa pede para que Deus abençoe a igreja, os pastores, as famílias, para que ajude também na vida, na parte financeira, né? Para que Deus nos dê sustento, para que tenha comida na nossa mesa, que Jesus proteja e abençoe também a família dela. O Gerson quer agradecer pelos livramentos que tem alcançado a vida dele. A Ruth Alves pede oração pela saúde dela. O Dimas pede oração de cura e libertação pela mãe, Dona Mercedes, o Alexandre, Valdir, o Abílio, o Osvaldo, o Marcos, os familiares, o Ricardo, pelos empresários e pela vida dele. Deixa eu ver quem mais. Amém. A Neila pede para que Deus abençoe as nossas vidas. E eu acho que é isso. Você que está aqui também tem algum pedido de oração? Amém. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela Dona Cida também, que completou mais um aninho de vida ontem. Nós louvamos a Deus, viu, Dona Cida, pela saúde e por tudo que Deus tem feito pela senhora, pelo Theo, pela Ju. Amém? Vamos orar. Erga suas mãos ao Senhor. Pai, eu quero agora aqui, ó Deus, como ministro do Evangelho do Senhor, como alguém que foi separado desde o ventre materno, alguém que foi, ó Deus, enviado por Deus aqui essa noite. Eu quero agora pedir para que o Senhor abençoe essas pessoas que aqui estão, que o Senhor cure, ó Deus, os enfermos, que o Senhor liberte aqueles que estão aprisionados em algum pecado, em algum vício. Que nessa noite o Senhor possa abençoar as nossas vidas, a nossa família. Que o Senhor possa abençoar o nosso lar, a nossa casa, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, não deixando faltar o alimento, não deixando faltar o sustento, Pai. O pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá, que nunca nos falte, Senhor. Que enquanto tivermos vida, que o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades. Abençoe, ó Deus, os assalariados, os aposentados. Abençoe os empresários, os autônomos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que está aqui essa noite, os que estão em casa também assistindo. Alcança agora com a tua vitória, com a tua bênção, Senhor. Ministra cura, ministra do teu poder sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oramos pela nossa igreja. Oramos, ó Deus, pelos pastores. Oramos, ó Deus, para que o Senhor abençoe a nossa viagem missionária, que o Senhor abençoe cada família também da nossa igreja, cada membro, ó Deus, cada pessoa que tem frequentado os cultos. Abençoe, ó Deus, com a tua mão de poder, Pai. Abençoamos também a vida da Dona Cida, que completou mais um ano de vida. Que o Senhor sustente ela, o Theo, a Juliana, o Richard, os irmãos dela, a família dela, Senhor Deus. Que nunca falte, ó Deus, a tua provisão, saúde e a tua bênção sobre a vida dela e sobre a vida de cada um de nós. Que o amor do Pai, a graça do Filho, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Dê um abraço aí, um aperto de mão a quem está ao seu lado. Que você tenha um final de semana abençoado por Deus, em nome de Jesus. As lutas vêm tentando me afastar de ti.
mas a escuridão procura me cegar.